Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas notícias que eu tenho lido, acompanhado. Quer dizer, notícia é o que não falta, né, para nós, né, do mundo todo, né, e diga de passagem, o mundo está de ponta cabeça, né. A salsicha tá comendo o cachorro, o poste tá mijando no cachorro. E aí eu lendo algumas notícias, teve uma que me chamou a atenção e eu quero compartilhar e falar sobre ela com vocês, que é a ONU, né? A ONU fez menção aí sobre o caso do João Alberto, né? Que foi assassinado pelos seguranças do supermercado Carrefour. E a ONU disse que entrou nessa questão, né? Na ONU que ela quer se meter em tudo, né? E aí eu só queria que vocês compreendessem alguma coisa que é bem importante. A ONU, ela quer simplesmente governar o mundo. Vou entrar muita questão para dizer, teoria da conspiração. Eu quero compartilhar então algo com vocês para que vocês entendam como é que coisa meio estranha na ONU. No dia 14 de novembro, salvo engano, perdão, dia 14 de outubro, é uma matéria do próprio site aqui da ONU, saiu a lista houve uma Assembleia Geral que elegeu 14 novos membros para o Conselho de Direitos Humanos. Vou mostrar aqui para vocês a matéria. Tá aí, ó. E aqui fala sobre a Assembleia Geral elegeu 14 novos países para o Conselho de Direitos Humanos. O grupo de estados da Ásia e Pacífico era o único que tinha mais cadeiras, ou melhor, perdão, candidatos que assentos disponíveis. Deles foram eleitos China, Nepal, Paquistão, Uzbequistão, ficando a Arábia Saudita de fora. Você tem também estados membros entre os estados africanos que conseguiram eleger. Tem um Côte d'Ivoire, deve ser lá se pronuncia. Tem Gabão, Malawi, o Senegal. Entre os países da Europa Ocidental foram escolhidos Rússia e Ucrânia. Aí você tem Bolívia, México, Cuba, irão representar a América Latina, Caribe. Por fim, França e Reino Unido ganharam assentos concorrendo pelo grupo da Europa Ocidental e outros estados. Os mandatos começaram no dia 1º de janeiro de 2020, começarão, na verdade, no dia 21, dia 1º de janeiro do dia 21, tem duração de 3 anos. Cada país pode ser eleito por apenas 2 mandatos consecutivos. O Brasil foi reeleito. Então, qual que é o ponto interessante aqui da gente poder mostrar nessa matéria, né? Eu vou usar o portal da Portas Abertas. É um site que registra o número de perseguição religiosa. E eu vou mostrar para vocês os rankings dos países, ok? Para que a gente possa tentar entender como é que um país que persegue, né, pessoas de determinadas religiões, principalmente os cristãos, tem cadeira na ONU. É assim que funciona. Essa é a lista. Aqui, ó, Portas Abertas. Você tem o país. Aqui você tem a perseguição extrema, perseguição severa e perseguição alta.
ou seja, há perseguição. Você vai observar a religião aqui, o islamismo, né? A região, o governo, né? A Coreia, para quem tem dúvida que se existe país comunista, né? Coreia do Norte está aí, é um país comunista. Você também tem, quer ver, tem mais um país comunista aqui, o Laos, o Vietnã, e você tem China, que são países comunistas, né? Como é que funciona a lei no comunismo, não é verdade? E aí naquela lista que a gente deu uma olhada lá, você tinha um país tais como Paquistão, vamos conferir quais eram os países. Olha lá, Paquistão, Nepal, China, Uzbequistão, todos esses países estão na lista aqui. Rússia também, ó, tem China, né? Rússia também é um país. Aqui está a Rússia, passamos aqui. Então, como é que esses países têm assento no Conselho de Direitos Humanos? E aí vamos continuar aqui com uma notícia que saiu a respeito do Papa. China critica Papa por comentar sobre a minoria do uigur muçulmana. A China criticou o Papa Francisco por causa de uma passagem em seu livro em que ele menciona o sofrimento do grupo minoritário muçulmano uigur, acho que é uigur, da China. Eu não sei se vocês sabem, mas tem em torno lá de 1 milhão, tá aqui, ó, nessa região. Pequim, vamos ler aqui, né? A China criticou o Papa Francisco na terça-feira por causa do grupo minoritário muçulmano uigur da China. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse que o comentário de Francisco não tinha, abre aspas, bases factual, fecha aspas. Abre aspas, pessoas de todos os grupos étnicos desfrutam de plenos direitos de sobrevivência, desenvolvimento, liberdade de crença religiosa, fecha aspas, disse Zhao em uma entrevista diária. Zhao não fez menção aos campos em que mais de 1 milhão de uigures e membros de outros grupos minoritários muçulmanos chineses foram mantidos. Os Estados Unidos e outros governos juntos com grupos de direitos humanos, olha que doidura, governo junto com grupos de direitos humanos dizem que as instalações semelhantes à prisão têm como objetivo separar os muçulmanos de sua herança religiosa e cultural, forçando-os a declarar lealdade ao Partido Comunista Chinês e o carrasco, né? Xi Jinping. E aí fica estranho, né? E a China tem cadeira aonde? No Conselho de Direitos Humanos da ONU. E quer pagar de moral no Brasil. É uma coisa louca, né? Vamos aqui. Tem uma outra matéria aqui do Conexão Política que fala: o governo chinês ameaça fechar igrejas caso os fiéis não adorem o Partido Comunista Chinês, diz revista. Essa matéria é da Thaís Garcia. Em seus esforços contínuos para alimentar o cristianismo ou qualquer outra religião no país, o governo chinês o governo chinês está transformando igrejas ou locais de culto religioso em centros de propaganda do regime comunista. A revista Winter relatou que o Departamento de Assuntos Religiosos do governo de Putian, na província de Fujian,
gastou cerca de 75 mil dólares, ou seja, 408 mil reais no mês passado para transformar o primeiro andar de um local de culto dos movimentos religiosos, abre essas igrejas de Deus Todo-Poderoso, fecha aspas, localizado na cidade de Daitou, no distrito de Xiyu, em um centro de propaganda para promover o Partido Comunista e seus líderes. Então, a gente percebe que o que a China diz, a China não, o que o Partido Comunista Chinês diz, a gente não pode dar ouvidos, a gente não pode confiar. E tem muita gente confiando no que a China diz, no que a China está fazendo. Fala-se tanto que os Estados Unidos é um país imperialista, mas quem que é imperialista? Quem que tem buscado cada dia mais influenciar em outros países? Teve aí o Eduardo Bolsonaro fazendo alguma menção sobre a China. A China não gostou muito e ameaçando as relações entre os dois países. É assim que a China vem agindo com outros países, né? Tá tendo divergência com a Austrália. O Canadá agora também está adotando uma medida, foi adotar uma medida lá numa plenária, eu não me lembro, recordo aqui a quantidade de votos, mas acho que foi 179 a 140 e poucos votos, com essa questão da Huawei. Então, agora vamos entender um pouco mais, porque isso faz sentido aqui com a propaganda. E eu falei já sobre isso, eu tenho 2 livros aqui, do André De Rosa, Fake News e a transformação social, como a mídia de massa se tornou uma máquina de propaganda. Quando os jornais fingem fazer jornalismo, para não me estender muito no vídeo aqui, que já está até meio longo, eu já tinha separado aqui alguns pontos que faz algumas observações nessa questão, mas eu acho que não precisa falar sobre isso, mas quem puder, compre, leia para entender um pouco sobre a questão da propaganda. E a propaganda é algo que tem mantido bem a China, né? Porque ela sai comprando todo mundo. Vamos dar uma lida numa matéria da revista Oeste. Partido Comunista da China pôs dinheiro na mídia dos Estados Unidos. O ditador Xi Jinping tem buscado comprar consciência por meio de publicações ocidentais. Veja você, a mídia ali, isso não lembra alguém, né? A ditadura chinesa não financiou apenas veículos de comunicação brasileiros, com campanhas publicitárias nas páginas dos periódicos, conforme noticiou Oeste. Na semana passada, documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelaram que o dinheiro do Partido Comunista Chinês também entrou na conta bancária dos donos de grandes publicações norte-americanas. Nos últimos 4 anos, o jornal China Daily, controlado pelo regime Xi Jinping, pagou cerca de 6 milhões ao Wall Street Journal. Só em abril de 2017 foram 324 mil e 4,6 milhões ao Washington Post. Em abril de 2018, a companhia recebeu 190.000,6. Além deles, outras empresas de mídia abocanharam dólares dos chineses, como por exemplo Los Angeles Times. Entre outros depósitos, foram 24 mil dólares em maio de 2017, que angariou 753 mil entre 2016 e 2020. A revista bimestral norte-americana Foreign Policy recebeu
um montante superior a 240 mil. O mesmo período, em outubro de 2019, foram 120 mil, enquanto o maior jornal do mundo, The New York Times, conseguiu 50 mil dólares. Divulgou em 1º de junho deste ano pelo órgão oficial dos Estados Unidos. Papelada garante que o Partido Comunista já pagou cerca de 19 milhões a veículos de imprensa espalhados pelo mundo. Então, aqueles jornaizinhos que vocês confiam, vocês aí que acreditam nessa mídia estrangeira, Wall Street Journal, não é pelo fato de estar aí, tá marcando os valores. Aí, tá tudo marcado, ó. Washington Post, Los Angeles Times, aí, tudo documentado, para não dizer que estão inventando história. E aí não tem só, tem o brasileiro também, né? Eu não vi de quem escreveu a matéria, essa aqui, é o mesmo, é o Christian Costa. Jornais brasileiros receberam patrocínio da ditadura chinesa, ou seja, a propaganda. Se alguém lesse um pouquinho só sobre essa questão da propaganda, né? Hitler foi um cara que soube usar bem a propaganda com Goebbels, né? Os jornais brasileiros recebem patrocínio da ditadura chinesa. O Partido Comunista injetou dinheiro nas publicações nacionais conforme documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Controlado pelo Partido Comunista da China, o jornal China Daily pagou veículos de comunicação brasileiros de modelo a promover conteúdos governamental. A informação consta como documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, publicados em 6 de janeiro deste ano. Na lista, a empresa Folha da Manhã, S.A., dona do título Folha de São Paulo, arrecadou R$ 405 mil entre 2016 a 2020. Só em janeiro de 2019, a companhia jornalística recebeu R$ 41.400 para publicar material governamental. Os recursos também se destinaram à editora Globo, responsável por arrecadar 109 mil entre 2017, foi em novembro, em campanha a companhia recebeu 75.860 dólares. Eu estou falando reais, mas na verdade tudo é dólares, cara. Em 2018, além das 2 empresas de comunicação que controlam o jornal Correio Brasiliense, também abocanhou alguns dólares, 15.450 dólares em novembro de 2019. Aí você tem aí o grupo Folha, aí ó, grupo Folha, é dinheiro, né, cara? Globo, Correio Brasiliense. Pois é. E é assim que que o ditador tem surrupiado o mundo. Investido em diversos países. O que esperar? Tem uma matéria aqui que é do dia 8 de outubro de 2020, da BBC, que é interessante. Eu vou ler aqui. É tarde demais para conter a influência global da China, diz dissidente e artista Ai Weiwei. Matéria de John Simpson, editor dos assuntos internacionais da BBC. O conhecido artista dissidente chinês Ai Weiwei, disse que a influência da China se tornou tão grande que não pode mais ser parada. Abre aspas. O Ocidente deveria ter se importado com a China décadas atrás, fecha aspas, disse ele. Abre aspas. Agora é um pouco tarde, porque o Ocidente construiu seu sólido sistema a partir da China e interrompê-lo
o prejudicaria profundamente. É por isso que a China é tão arrogante, fecha aspas. Ai Weiwei nunca fez rodeios ao falar sobre o país dele, que descreve como, abre aspas, um estado policialesco, fecha aspas. O artista projetou o famoso estádio dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, popularmente conhecido como, abre aspas, o ninho do pássaros, fecha aspas. Mas mais tarde enfrentou sérios problemas quando criticou o governo da China. Em 2015, o ativista deixou a China e se estabeleceu primeiro em Berlim e neste ano passado está na Inglaterra, onde que é? Sei lá. Aí acredita que a China está atuando usando seu imenso poder econômico para impor sua influência política. E podemos certamente dizer que a China se tornou muito mais assertiva nos últimos anos. Influência crescente. Até cerca de uma década atrás, a China apresentava uma imagem modesta para o mundo. O slogan oficial do governo era, abre aspas, esconder a força e aguardar o momento, fecha aspas. Os ministros chineses insistiram que o país ainda era uma nação em desenvolvimento, que tinham muito a aprender com o Ocidente. Então, o ditador Xi Jinping assumiu o poder e ele tornou secretário-geral do Partido Comunista em 2012 e presidente do país no ano seguinte. A velha modéstia desvaneceu e novo slogan emergiu, abre aspas, esforce-se para ter êxito, fecha aspas. Destaques da entrevista com Ai Weiwei sobre a situação atual da China, abre aspas, geração de jovem entende o desafio. Tá bom, foi matéria bem comprida aqui, se eu lembrar eu deixo o link e vale a leitura, senão vocês buscam. E o que tem tudo isso a ver com nós, né? Nós brasileiros, tudo, porque a China está comprando tudo. Amanhã eu gravo um outro vídeo, houve uma denúncia de um deputado estadual do Ceará, falando dos acordos que o governo tem feito com o Partido Comunista Chinês na compra de equipamentos, adivinha para quê? Para fechar, nós temos aí em São Paulo, temos PSDB, que o Dória disse que é progressista, e progressista você pode falar assim, é o socialista barra comunista, né? Aí, ó. PSDB é progressistas, fecha aspas, entre aspas. Diz Dória sobre pautas relacionadas a casamento gay, aborto, drogas e escola sem partido. Também não vou ler a matéria, mas é isso aí, o cara já plumando. E a gente viu o que Dória fez nesses últimos tempos, né, do governo, olha, no governo dele, né, com essa pandemia. E nós temos agora a eleição para prefeito, você tem Covas e Boulos. Se você pegar o histórico do Boulos, o Boulos é um cara que é o que invasor de terreno, quebrador de patrimônio, do patrimônio, é um cara que quer taxar a pessoa que tem uma condição, quer tirar quem tem, por exemplo, duas casas, quer tirar de um, dá para outro. É o cara doido. É doido, ele é doido. E aí tá do lado uma múmia. E São Paulo tá na berlinda, né? Porque tá entre esses dois para o progressista, que de fato é um comunista, porque há uma relação muito próxima entre Dória e China. Estamos vendo aí por conta da vacina, não é verdade? E o que pode acontecer com a gente
nessa questão toda? O que vai acontecer, né? Olha, provavelmente se todo mundo ficar quietinho em casa, o Brasil vai se tornar um país socialista de vez, barra comunista, um país totalitário, que inclusive é o que estão tentando fazer em várias partes do mundo. Tem Espanha, Alemanha, tem uma covardia monstruosa com o movimento do fechar tudo, né? Enfim, fiquei para reflexão de vocês o que eu mostrei. E vou dizer uma coisa para vocês, não vá achando porque você está no Japão que as coisas podem mudar não, tá? Aqui pode mudar muito mais rápido do que a gente imagina. Reflitam, pensem e vamos agir. Forte abraço, até mais. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.